Olá, estudante, tudo jóia? Vamos para a nossa aula de número 4, micro-organismos patogênicos. Afinal de contas, o que é ser patogênico? Acompanha comigo, o micro-organismo patogênico é aquele que é capaz de causar doença infecciosa em seus hospedeiros, tá certo? Ele exige condições favoráveis para o seu desenvolvimento, produzem compostos tóxicos e podem ser transmitidos pelo ar ou pelo consumo de alimentos contaminados por manipulação ou por processamento inadequado. E aí, veja bem, para o patógeno existir, eu tenho que ter um hospedeiro e condições ambientais favoráveis. Vamos lá, olha comigo aqui na figura. No ciclo primário, o que eu observo? Eu observo o seguinte, que o organismo vem, ele está ali na fase latente dele, lembra das fases de desenvolvimento? Ele está ali sobrevivendo, aí ele consegue se instalar dentro de um hospedeiro, tá certo? Quando ele se instala dentro do hospedeiro, ele provoca a infecção. Aí vem a colonização, que é a fase onde ele está se multiplicando loucamente, lembra dessa fase? Reproduz. E aí o que acontece? Eu espirro, eu estou disseminando, não é isso? E olha só, no ciclo primário o hospedeiro ainda não estava infectado, mas no ciclo secundário, aí meu irmão, olha só, essa é a manutenção do ciclo, tá? O hospedeiro já estava doente, ok? Note que tudo que um organismo patógeno precisa é de condições favoráveis para o seu desenvolvimento e considere nutrientes, temperatura, considere pH, tá certo? E, além disso, de um hospedeiro, tá certo? Vamos lá. E aí vem a infecção, a colonização, a reprodução, e aí eu volto a disseminar, beleza? Ciclo secundário, ok? Vamos lá, importante, o processo pode acontecer tanto em plantas como em animais. Fique atento, tá certo? Existe a doença das plantas, e na doença das plantas é bem engraçado que a gente faz, como a planta é diferente dos humanos, a gente não consegue fazer aquela entrevista, né? Do sintoma, o que você está sentindo, a gente usa o postulado de Koch, que é o seguinte: a gente pega a planta doente, a gente não sabe qual é o organismo que está causando a doença, a gente tritura as folhas daquele organismo e depois borrifa numa planta sadia. Ali a gente consegue verificar os sintomas dos organismos que foram separados ali naquela solução, daquelas folhas que foram trituradas e resultou na solução. E a partir daquilo ali é que se define qual é a melhor forma de fazer a contenção daquele micro-organismo, por exemplo, numa produção de maçã. Belezinha? Agrônomos com certeza fazem isso já de olhos fechados, né? Porque tem um manual vastíssimo mostrando aí um material de fitopatologia. São muitos organismos, muitos fungos, vírus e bactérias responsáveis por várias doenças de planta. Mas vamos lá. Bom, o que acontece? O patógeno entrou no meu organismo. Como é que eu vou fazer para dar uma freada nisso, gente? Eu não quero ficar doente. Ora, note que para o patógeno, nesse caso em específico, ele não está preocupado com a condição de vida do hospedeiro, tá certo? É praticamente como se fosse uma predação, beleza? Tá lembrando lá do coronavírus, um monte de gente infectada e não tem como fazer nada? Pois é, então vamos lá. Falando de ação antibiótico, tá? O antibiótico ele é usado para bactérias, beleza? Como é que ele age? Vamos lá. Primeiro ele faz a destruição da parede celular bacteriana. Se ele destrói a parede celular bacteriana, o material genético extravasa, não tem como se reproduzir, acabou, neném, não tem mais bactéria, beleza? Ou então ele atua na alteração da estrutura ou na capacidade delas se dividirem. Se ele está atuando na reprodução, bom, então logo eu entro na fase estacionária, se eu entro na fase estacionária, logo em seguida eu vou entrar na fase de decrescimento, beleza? E aí está controlado. E tem ainda micro-organismos que atuam realizando a inibição do cromossomo, impedindo que elas se dupliquem e se reproduzam. Perceba o seguinte, há uns anos atrás foi proibida a venda do antibiótico nas farmácias, no balcão da farmácia, sem a receita médica.
O que estava acontecendo? Olha na figura pra gente aqui. Como é que uma bactéria se torna resistente? Há uns anos atrás, entrou em vigor uma lei que impedia que você comprasse antibióticos por sua livre e espontânea vontade, tá certo? A partir desse período, você passou a ter que pedir a orientação médica, que é o correto, tá certo? Muitas vidas foram poupadas de erros médicos aí a partir dessa medida. O que acontece? Olha só, dentro da população a gente tem organismos que naturalmente já são resistentes aos antibióticos, tá certo? E aí eu tomo só 4 dias de antibiótico, tá certo? Vai sobreviver os resistentes, beleza? Era para tomar 10, mas eu tomei 4. E aí o que acontece? Eles vão se multiplicar e vão passar adiante essa capacidade de resistência para as outras espécies. Porque através da reprodução sexuada, eles vão fazer essa troca de informação, beleza? Note o seguinte, que todas as vezes que eu não consigo exterminar aquele grupo de bactérias, porque eu não fiz o uso adequado do antibiótico, por exemplo, a amoxicilina, a clavulina e tantos outros, eu vou sempre fazer com que aquela bactéria dentro do meu organismo se torne o quê? Resistente. E aí eu vou ter que subir para um antibiótico cada vez mais agressivo. Acompanha aqui comigo. Como é que a gente olha, que a gente sabe qual é o antibiótico, como é que o médico sabe qual é o antibiótico que a gente vai tomar? Pessoal, os antibióticos, como a gente já havia falado, eles são usados apenas em bactérias, certo? Eles não são capazes de destruir vírus. A indicação é feita considerando a característica da membrana plasmática, pasmem. A partir da seleção de uma análise de laboratório, você consegue ver se ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. Bactérias gram-positivas têm paredes mais simples. Logo, os antibióticos são menos complexos, tá certo? Esses são os mais simples utilizados. Quanto mais complexa a parede celular da bactéria, mais reforçada, ou seja, gram-negativa, e aí você tem aí as vistas, porque eles ficam coloridinhos diferentes nas análises de gram, mais robusto tem que ser o antibiótico, mais forte tem que ser o antibiótico, tá certo? Essa diferença entre gram-positiva e gram-negativa já dá uma ideia, uma dimensão do quão complexa vai ser a infecção causada por essas bactérias, tá certo? Bom, agora que você já sabe que antibiótico não é brincadeira e que se você começou a tomar um antibiótico, você não pode parar, porque se você continuar só tomando antibiótico cada vez mais forte, vai chegar uma hora que não tem mais antibiótico para você tomar e o seu organismo vai ficar debilitado. Entra no livro, dá uma lida no conteúdo, responde os exercícios e conversa comigo lá no fórum. E aí, quando foi a última vez que você tomou um antibiótico? Funcionou rapidão ou você teve que tomar muito tempo? Estou esperando pelas dúvidas, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.